Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Simpósio Nacional de Desempenho e Inovação na Construção Civil, o SINDIC 2019. Eu apresento para vocês um pouco sobre superfícies autolimpantes e como que tudo isso é possível através da fotocatálise. O meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro civil de São Paulo e juntos nós vamos entender um pouquinho como é que tudo isso funciona. Para a gente começar a entender isso, a gente precisa então falar sobre o problema. E qual é o problema? São justamente as manchas que nós encontramos em qualquer tipo de superfície. Então são manchas em cima de revestimentos de argamassa, são manchas em concreto aparente, são manchas em materiais cerâmicos, são manchas em pisos, em fachadas, manchas em coberturas e todos esses tipos de superfície revestidos pelos mais variados materiais porosos, que ao longo do tempo eles começam então a sofrer a deposição de sólidos poluentes que são provenientes de queima de combustíveis fósseis, emissões de gases, degradação de todo tipo dessas superfícies, desgastes de equipamentos, enfim, tem uma infinidade de problemas que nos levam então a essas, não só as deposições, mas as condições para que isso aconteça e perdure. Essa deposição de material particulado, ela não só inicialmente é uma sujidade e posteriormente, com a presença de água livre, ela promove então um ambiente adequado para a proliferação de micro-organismos, como fungos, bactérias, algas, onde então a gente tem não só inicialmente uma sujidade, como posteriormente nós teremos então manchas resistentes tanto às manutenções preventivas quanto às manutenções corretivas. Esse processo de fotocatálise para superfícies autolimpantes, ele permite que superfícies com pichações sejam também abrangidas e beneficiadas com esse processo. Ok, então o problema está entendido. Esse problema começa como uma sujidade e depois ele vai se tornando uma mancha que aumenta, uma mancha resistente, uma mancha que tem certa dificuldade de ser removida, seja por lavagem, seja por aplicação de produtos de prevenção ou correção. Tá, Guilherme, mas e aí? Não tem nada no mercado que resolva isso? Ou que amenize isso? Olha, a gente tem sim algumas soluções. Essas soluções hoje, elas tentam, né? São métodos que tentam prevenir, inibir, impedir esse tipo de problema, né? Abrandar, enfim. São coisas que vêm sendo estudadas há décadas, onde algumas soluções apresentam muitos desempenhos. Esses desempenhos eles são variáveis. Né? E a gente a indústria ainda esbarra em limitações físico-químicas de especificação e de aplicação desses materiais, quando a gente está falando do conjunto. Né? Ou seja, nós temos então produtos que são aplicados nessas superfícies, mas o tempo de vida desses produtos, quando eles são expostos às degradações naturais, ou seja, ao meio ambiente, às chuvas, ao sol, a temperaturas, eles acabam perdendo desempenho e isso faz com que as manutenções elas tenham um tempo entre uma manutenção e outra, muitas vezes curtos. Né? Então você tem que refazer a fachada de um edifício a cada 3 anos, a cada 2 anos, dependendo do tipo de ambiente que esse edifício está inserido. Então, o que a gente pretende é desenvolver um método, um novo produto que permita, no mínimo, espaçar mais essas manutenções. Né? O que a gente tem hoje são silicones à base de silanos e siloxanos. Nós temos ainda tintas acrílicas, sintéticas
e epóxi, nós temos revestimentos metálicos, vítreos, de rochas naturais, porcelanas, emulsões, polímeros, películas de PVC. Então nós temos aí uma série de materiais que pretendem, né, vendem a ideia de prevenção, de proteção e de prolongamento da vida útil dessas superfícies. Ou seja, a gente está tentando aumentar que o ciclo de vida útil desses materiais eles sejam maiores do que aquilo que a gente realmente consegue obter. Tá, então eu vim aqui na maior cara lavada e falei para todo mundo que todos os produtos que nós temos no mercado hoje para proteção de superfícies, eles são ineficientes. Não exatamente. A questão não é essa. Eles funcionam, só que eles têm um tempo de vida inferior ao que a gente pode conseguir. Então, o que a gente tem hoje, o que a gente representa por esse gráfico, é que o desempenho dos materiais, de uma forma generalizada, ele vai caindo ao longo do tempo. E a gente precisa promover, durante esse tempo, manutenções regulares que permitam prolongar a vida útil disso. O que nós temos, então, é que, mesmo fazendo as manutenções preventivas e corretivas, a gente não consegue atingir o nível de desempenho inicial. O que a gente tem aqui é que a gente tem um nível de desempenho inicial e que ele cai, e a manutenção ela é aplicada para a gente conseguir subir um pouquinho mais esse nível de desempenho. Se a gente quisesse manter esse desempenho melhor, a gente teria que reduzir o tempo de manutenção ainda mais. Então a gente normalmente aguarda, o problema aparece, as manchas estão lá, e aí então depois disso é que é feita a manutenção. E ao longo do tempo vai haver um momento onde a manutenção ela não consegue mais resolver o problema. E aí medidas mais drásticas precisam ser tomadas. A troca do revestimento, descascar uma fachada, enfim. Existe então uma ação um pouco mais agressiva para que a gente consiga manter então a estética daquilo, manter a segurança daquilo. A proposta que nós temos é de justamente ampliar esse tempo de manutenção e melhorar essas condições desses materiais que estão sofrendo essas degradações do ambiente. Com isso, a gente consegue uma manutenibilidade melhor, né? Com isso tem um impacto socioeconômico, porque a gente então vai ter uma despesa menor na manutenção dessas superfícies, a gente vai ter um impacto menor de produtos de limpeza ou produtos abrasivos nessas superfícies, ou seja, a gente diminui o trabalho, a gente diminui o problema, e quando essa manutenção tiver que ocorrer, a própria mancha, vamos chamar assim, que é o nosso fator motivador, ela será inferior àquilo que a gente encontra hoje. Então nós temos aí a possibilidade de ter um ambiente construído mais fácil de ser aplicado às manutenções e com resultados muito melhores, uma vez que ela vem se auto-mantendo devido ao revestimento que foi aplicado nela, que é justamente transformar uma superfície comum numa superfície autolimpante. Certo? Então, a gente tem assim, a gente simplesmente desenvolve um produto, esse produto transforma a superfície comum numa superfície autolimpante e está resolvido. Não é assim tão simples. Para isso, nós temos que atingir aí muitos objetivos que a gente pode elencar aqui como principais, exatamente desenvolver, né, a combinação desses compostos, transformar isso num pós-tratamento, fazer com que isso
possibilite a prevenção, a redução e a remoção de manchas nesses substratos. Tudo isso combinando um semicondutor que é o dióxido de titânio. Isso precisa ser fixado na superfície porosa, que são as argamassas ou revestimentos cerâmicos. E o que a gente vai usar, o que foi eleito para fazer essa fixação, foram silicones. Então a gente tem que estudar tudo isso, todas essas variáveis, e isso tem que funcionar. Além disso, a gente ainda precisa avaliar como que funciona a degradação dessas manchas. Ela precisa preservar a superfície, ela precisa reduzir essas manchas ou combater de forma que essas manchas não sujam, ou se elas existirem, elas sejam reduzidas. A gente também precisa observar como que isso funciona ao longo do tempo, porque a gente pretende que as manutenções sejam espaçadas. Então eu preciso aumentar o tempo entre uma manutenção e outra, e eu só consigo ter esse resultado se o meu dióxido de titânio continuar funcionando, se o meu semicondutor, se a minha superfície continuar sendo autolimpante. E, como se não bastasse, a gente ainda precisa verificar tudo isso em laboratório, usando métodos artificiais para testar, acelerar esses processos e validar os métodos que medem toda essa sistemática de superfície autolimpante e de quanto tempo isso dura, se isso funciona. Ou seja, existem aí uma infinidade de perguntas e talvez a gente tenha conseguido encontrar algumas respostas. A gente vai então entrar na revisão bibliográfica, buscando na literatura parte dessas respostas, de forma que a gente consiga reduzir, de forma que a gente tentou reduzir o nosso trabalho de pesquisa. Então, antes de eu abordar o assunto fotocatálise, eu gostaria então de definir brevemente o que é poluição atmosférica. Então, ela é caracterizada pela presença de gases tóxicos e material sólido particulado em suspensão no ar e na água. Também mundialmente conhecido como smog, podemos elencar alguns sistemas de aquecimento, eliminação de resíduos industriais e a queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e seus derivados. Os processos oxidativos avançados, ou POAs, já vêm sendo estudados e empregados como forma de mitigação desse tipo de poluição, tanto no ar quanto na água. Então os POAs eles são obtidos por meio de fotocatálise e vêm sendo estudados já há mais de 40 anos, onde têm sido empregados então semicondutores, os quais atuam acelerando processos de degradação de material orgânico ambiental, com atenção particular a poluentes da queima de combustíveis fósseis, permitindo avanços importantes nos campos de estudos voltados à despoluição do ar e da água. Bom, ainda para ilustrar um pouco mais a respeito dos processos oxidativos avançados, e segundo a literatura, a gente pode mencionar então que eles têm sido desenvolvidos de diferentes formas, aplicados em meios diversos e para distintas finalidades. Eles têm se caracterizado por mineralizar grande parte dos poluentes orgânicos, sendo transformado todo esse material da reação em dióxido de carbono, água e ánions inorgânicos. Em alguns casos, ácidos fracos também. Também é reconhecidamente uma tecnologia que poderia ser aplicada à mitigação de efeitos deletérios ambientais pela poluição. Quando, então, em 1983, foi demonstrada essa mineralização de clorofórmio e tricloroetileno através da irradiação de uma suspensão de dióxido de titânio na água.
Dito isso, a gente pode começar então a falar sobre fotocatálise. Temos então aí uma tecnologia limpa, que tem como característica principal, eu diria, a seletividade. Ela pode degradar compostos independente da presença de outros. Ou seja, eu preservo a minha superfície, né, o meu substrato, e degrado, removo as manchas, o meu material orgânico ali depositado. Seja ele ainda uma sujidade, seja ele já uma proliferação de micro-organismos. Então a gente tem nesse processo o radical hidroxila, né, que pode ser gerado através de reações envolvendo oxidantes fortes. A gente tem como exemplos o ozônio e o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada. Semicondutores do tipo dióxido de titânio e óxido de zinco, eles são fotoativados pela exposição à radiação ultravioleta, que é o que nós precisamos então para gerar na nossa superfície a situação autolimpante, onde essa superfície recebe a incidência dessa radiação ultravioleta, que é vinda do Sol. Acontece todo o processo de mineralização desse material orgânico e a chuva promove a limpeza dessa superfície após então esse processo físico-químico que a gente vai entender um pouquinho mais. Bom, o semicondutor, quando ele é exposto à radiação ultravioleta, então ele é capaz de absorver fótons com energias iguais ou maiores do que a lacuna de banda, o buraco nas bandas de valência, que é promovido para a banda de condução. Então o elétron ele é transportado, ele se movimenta da banda de valência para a banda de condução. Ele é promovido, deixando lacunas positivas na banda de valência, que é chamada de holes, ou buracos, exatamente. Então esses pares elétron-buraco, eles podem recombinar instantaneamente em um estreitíssimo período de tempo, onde eles reagem então com esses poluentes absorvidos na superfície do substrato, envolvido com o semicondutor imobilizado, direta ou indiretamente nessa superfície. Então ele vai reagir, o processo ele é cíclico, ele acontece várias vezes. Enquanto estiver acontecendo a incidência da radiação ultravioleta, esse processo ele é contínuo. Eu sei que essa química toda parece complicada, e de fato não é assim tão simples. Eu vou tentar exemplificar isso e ilustrar através de uma imagem clássica de demonstração de banda de valência e banda de condução, que num semicondutor essa distância, essa band gap, a gente consegue excitar ela através da energia do fóton, e isso faz com que o elétron da banda de valência seja promovido para a banda de condução, e havendo então uma recombinação. Esse processo cíclico ele permite então a formação de ânions hiperóxidos e hidroxilas, que vão se combinar quimicamente com os materiais poluentes. Tem alguns exemplos aqui de reações e a gente vai entender. Então, basicamente, a fotocatálise ela acontece nesse momento, onde então eu tenho o meu semicondutor, que é o dióxido de titânio, eu tenho a excitação de energia, que é promovida pela radiação ultravioleta, mais especificamente pelos fótons. Eu vou então ter a liberação de um elétron, que vai ser então combinado com uma molécula de oxigênio e gerar então um ânion superóxido. O buraco, ou seja, da onde sai o elétron na banda de valência, ele vai ser combinado
vai haver uma dissociação da molécula da água adsorvida nesse substrato, que vai então permitir que eu tenha a formação de uma hidroxila e depois de formação de radicais hiperóxidos e radicais hidroxila. Bom, entendido parcialmente como é esse processo inicial, que ele tem um início físico, onde a superfície e o dióxido de titânio, né, o semicondutor é incidido de fótons, a gente então ocorre a primeira reação química na elevação do elétron para a camada para a banda de condução da banda de valência, a geração então dos ânions superóxidos, dos radicais hiperóxidos e dos radicais hidroxila, que vão então se recombinar, promovendo aquilo que a gente precisa, né? Que é justamente a liberação de dióxido de carbono, água, ácidos fracos e material orgânico mineralizado. Todo esse material ele vai poder ser então carregado pelas chuvas e essa superfície daí para frente ela se torna uma superfície autolimpante. Algumas reações, alguns exemplos dessas reações a gente pode observar aqui: o carbono se combinando com o oxigênio e sendo liberado o dióxido de carbono. Aqui uma outra reação, onde então um NOx ele se torna um ácido. A ocorrência do emprego, né, da fotocatálise no ambiente construído, ela já acontece desde a década de 90 do século XX, onde universidades iniciaram então esses testes em concretos e placas cerâmicas. Essa combinação da fotocatálise heterogênea com materiais de construção já vem sendo realizada e sua popularidade tem crescido na última década. Sendo ainda esses materiais com propriedades fotocatalíticas adotados como um instrumento bastante eficaz, né, para mitigação da poluição em si. São muitas as vantagens em associar então um semicondutor a essas matrizes cimentícias, né? Por quê? Nós temos uma infinidade de materiais, nós temos blocos, nós temos pavimentação, nós temos argamassas, próprias telhas de fibrocimento, telhas de concreto, sobretudo nos meios de grande concentração de emissões de poluentes, que são os meios urbanos nas grandes cidades. Essa estrutura porosa então das pastas de cimento endurecido ajuda na fixação do próprio semicondutor, onde ele vai ali encontrar os poluentes, e isso vai facilitar a conversão fotocatalítica, ou seja, ele vai atingir o alvo exatamente aonde o problema está. Em uma nota publicada na internet, em algum veículo acadêmico digital, uma universidade holandesa disse o seguinte: que eles conseguiram produzir um pavimento que conseguia mitigar até 19% dos gases poluentes emitidos durante um dia, com temperatura ambiente e sob condições climáticas favoráveis. Acredito que eles se referiam a condições de frio, neve, enfim, ou muita ocorrência de chuvas e umidades. A equipe dessa universidade holandesa, ela também mencionou nessa nota que o pavimento produzido por eles, pôde absorver 45% dos gases poluentes emitidos ao longo de um ano de experiências. Esses são dados que ficaram registrados, mas que de fato a gente nunca leu um artigo completo a respeito disso. Eu até imagino por quê,
porque a gente imagina que a gente consiga prever quanto é emitido de gases tóxicos num ambiente urbano. Então vocês têm a quantidade de veículos, você consegue ter uma medição média de quantas toneladas a gente tem de emissões. O Brasil tem dados regionalizados, a gente consegue esses dados, a própria CETESB tem esses dados para fornecer para a gente, são dados públicos, mas você não consegue medir quanto desse material que foi emitido, ou seja, essa queima, essa poluição, quanto disso foi depositado em superfícies horizontais e superfícies verticais. E se a gente conseguir fazer mensurar esse tipo de quantidade, ou seja, quantificar isso, a gente conseguiria medir o quanto que isso representa da poluição emitida, e aí sim conseguiria saber quanto exatamente de uma superfície tratada com o dióxido de titânio ou com outro tipo de condutor fotoativado seria capaz de mitigar essa poluição inicialmente emitida. Então a gente não consegue mensurar essas áreas, onde, se isso fosse possível, eu poderia dizer para vocês que se eu aplicasse tantos 1000 metros quadrados desse produto em superfícies para superfícies autolimpantes, eu poderia então dizer que a cada X metros quadrados reduziria tantos por cento da poluição de uma cidade. Ou seja, eu tenho a concentração inicial de poluição, eu quero reduzir 10%, então eu vou aplicar X metros quadrados, que vai representar esses 10% de redução. Esses números são muito difíceis de serem levantados, então acredito que a pesquisa deles, assim como as minhas, elas pararam nesse ponto. A gente não conseguiu, eu pelo menos não consegui evoluir nesse sentido. O que nós sabemos de fato é que sim, isso acontece. O quanto a gente ainda não conseguiu medir. Bom, gente, então agora acho que a gente está preparado para partir então para a metodologia. A gente já entendeu o problema, a gente já entendeu um pouco do que a literatura trouxe para a gente de material. A gente também conseguiu elucidar um pouquinho como que funciona o processo de fotocatálise e o que tudo isso combinado e como tudo isso combinado pode reverter então na superfície autolimpante. A nossa metodologia ela partiu então de um planejamento experimental dividido em fases, né? Foi um projeto e é ainda um projeto longo, é um projeto de anos de coleta de dados e de estudos, vem passando de teses e mestrados, enfim, até chegar na gente. A nossa primeira fase, então, ela foi a produção de todo esse material, né? De todo o material físico de amostras, onde nós geramos muitos corpos de prova, né? Corpos de prova prismáticos, corpos de provas cilíndricos que foram ensaiados. Então esses corpos de prova eles foram tratados com o material preparado com o silicone e o dióxido de titânio e foram então ensaiados em relação às suas resistências, às suas porosidades, também a absorção por capilaridade. Esse material ele teve uma análise e um dimensionamento de todos os compostos para pós-tratamento, ou seja, dentro desse universo de cores aqui, nós temos então 12 tipos de materiais em análise, onde
começamos com uma referência, uma dispersão aquosa de dióxido de titânio numa concentração, outra dispersão aquosa em outra concentração. A análise aconteceu também em função de um produto industrializado que já é comercializado, em comparação aos nossos, para ser comparado, né, assim como a referência, aos nossos resultados. Ele foi analisado igualmente, e quatro formações de hidrorrepelente para cada hidrorrepelente. Nós usamos 2 hidrorrepelentes em 2 concentrações de dióxido de titânio, e ainda usamos uma terceira opção, que além das concentrações de dióxido de titânio, a gente ainda usou uma concentração de alumina nesses compostos, para a gente entender o que ia acontecer. Na verdade, a alumina ela era bem maior, nanometricamente, mas bem maior do que o dióxido de titânio, e ele não teve uma influência tão grande na nossa pesquisa, mas a gente foi observar como que 2 semicondutores atuariam em conjunto. Bem, o que nós temos então é uma distribuição aleatória de todo esse material em várias placas. É um exemplo de como essa distribuição foi feita para que as incidências de radiação ultravioleta, infravermelho e água acontecessem de forma aleatória, e a gente pudesse então tratar esses dados de maneira que a influência da posição do corpo de prova dentro da câmara de envelhecimento pudesse ser diluída ou distribuída em todas as amostras. Aí nós estamos vendo 8 placas, foram feitas 50 placas dessa, e as análises foram feitas através de imagens, e a gente vai ver como é que isso aconteceu. Enfim, continuando no nosso procedimento, a gente tem então a terceira fase, que traz para a gente exatamente a elaboração dos indicadores, como que a gente então iria mensurar tudo isso, como que a gente ia conseguir medir tudo isso. Foram feitas algumas análises de MEV para entender como que, se havia a presença do dióxido de titânio e quanto havia de dióxido de titânio nessas amostras ensaiadas. Foi feito também um estudo de ângulo de contato, porque ao passo que eu incido, existe a fotocatálise, a superfície ela está hidrofugada por conta do silicone usado como meio de fixação do dióxido de titânio nessa superfície, mas ela não fica, a água, ela permite que essa água se espalhe por essa superfície, não formando aquelas gotículas e nem escorrendo em pontos específicos do material, ou seja, a água ela escorria uniformemente por todo esse material, ou seja, nós conseguimos trazer o ângulo de contato dessa água incidente para o número 0, né, onde a água escorria e de fato fazia a limpeza dessa superfície. E por fim, ainda nos indicadores, na nossa terceira fase, nós criamos ou geramos um método de cálculo e de coleta de dados através de imagens que permitia a nossa comparação das cores, ou seja, a gente vai olhar as amostras em função dos ciclos de envelhecimento artificial e a gente vai perceber isso lá nessas imagens. Foi criado então um algoritmo que permitiu observar e analisar a cinética de redução dessas manchas ao longo do tempo em função dos ciclos de envelhecimento artificial. A quarta fase é uma fase de tratamento de dados e que a gente vai olhar agora a seguir. Falando um pouquinho a respeito então do método de ensaio,
eu quero mostrar para vocês antes aqui um detalhe da câmara de envelhecimento, onde havia a ocorrência de água escorrendo pelas placas. Depois a incidência aqui direta de radiação infravermelho, que fazia a secagem dessa água, né, dessas placas, e em seguida a incidência da radiação ultravioleta. Então eram 4 horas de cada fase dessa, e a cada 12 horas a gente completava um ciclo. Então, por dia nós tínhamos 2 ciclos de envelhecimento artificial acelerado. Aqui é uma imagem das placas dentro da câmara. E esse aqui é um resumo de como que funcionava esses ciclos de envelhecimento. A gente tinha então um controle da umidade relativa do ar, que variou entre 20% e 70% dentro do laboratório. A ocorrência dessa água a cada 8 horas, a ocorrência de infravermelho a cada 8 horas e a ocorrência de ultravioleta a cada 8 horas, com períodos de incidência de 4 horas consecutivas de cada um. Bom, então entendido como tudo funcionou, como aconteceram o nosso método experimental, como aconteceu todo o nosso planejamento, a produção das amostras, a gente pode partir então agora para o experimento em si. As amostras elas foram preparadas. Essa daqui é a imagem de uma amostra já com o silicone e o dióxido de titânio aplicados. Esse material ele tem essa característica de aplicação. É um material que foi diluído e depois aplicado por pincel nas amostras. Nada de extraordinário. O único cuidado que nós tivemos era de pesar o recipiente e o pincel a cada aplicação, por conta de fazer aí nesse momento o controle do consumo do material utilizado, tanto do consumo de silicone quanto do consumo de dióxido de titânio incrementado em cada diluição. Então o que nós temos aí após essa aplicação é um resultado como esse. Daqui para frente nós vamos ver então a evolução dessa amostra a partir do manchamento com azul de metileno. Essa amostra então ela foi tratada e ela foi manchada numa posição I0, na nossa posição inicial, ou seja, ela não havia aqui ido ainda para a câmara de envelhecimento artificial. Posteriormente nós temos então, após um primeiro conjunto de ciclos, as medições elas ocorreram e os registros fotográficos, as imagens foram geradas a cada 5 ciclos. Então nós já temos aqui uma diferença bastante evidente de quanto essa amostra ela foi degradada a mancha nessa amostra. Depois nós temos então, após 20 ciclos, esse resultado, onde praticamente 20 ciclos representam 10 dias. Então eram 2 ciclos por dia, cada ciclo de 12 horas, num conjunto de 4 horas de ocorrência de infravermelho, ultravioleta e água. A diferença para essas amostras I0, que é a mesma peça, para a posição após 20 ciclos, é bastante relevante. O que acontece que aqui a gente tem exatamente aquilo que a gente esperava, que é a degradação da mancha em função da fotocatálise. Outros resultados a gente pode observar nessa imagem.
essa aqui é a imagem referência. Inicialmente ela havia sido manchada dessa forma. A gente pode olhar ela mais próximo. Então, a imagem referência, e 20 ciclos depois, a gente tem, 30 ciclos depois, a gente já tem essa informação. Aqui nós temos uma concentração de dióxido de titânio, aqui nós temos uma concentração maior de dióxido de titânio, e na referência a gente não tem dióxido de titânio. Houve então é evidente que a fotocatálise e o semicondutor fizeram diferença nesse resultado de imagens. A coleta de dados dessas imagens ela foi feita dessa forma. Foram coletadas aleatoriamente em pixels dados dos comprimentos de onda de cada cor, de cada amostra. Essa coleta de dados ela gerou essa saída, onde a gente encontra a representação numérica da cor coletada através da foto digital, ou seja, da imagem. Em cada ponto foi feita uma leitura e uma análise de vermelho, verde e azul para cada coleta. Esse número ele gerou para a gente, então, 3 vetores parciais, que a gente está representando aqui na cor cinza, e finalmente um vetor resultante final da cor que a gente encontrou na análise de dados das imagens, das fotos das amostras analisadas. Foi então criado um algoritmo onde permitiu que essa coleta de dados fossem observadas, analisadas e transformadas numa observação da cinética de redução dessa mancha ao longo do tempo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, a cada 5 ciclos, uma coleta de dados de uma série de amostras. Todas essas amostras entraram num algoritmo e foi feita então uma média para cada tipo de amostra e dosagem promovida na pesquisa. Esse é o nosso gráfico que mostra exatamente o que a gente precisava. O decaimento da mancha, o decaimento dessa mancha, amostra por amostra, no seu grupo de amostras, ou seja, todas as amostras referência, todas as amostras de dispersão 1, todas as amostras de dispersão 2, todas as amostras de um silicone e todas as amostras do outro silicone. O que é mais curioso nessa análise é que o nosso material industrializado ele está nesse grupo aqui de cima. Ou seja, ele ficou exatamente no mesmo grupo da referência, que não havia nenhum tipo de tratamento. O que acontece? O nosso material industrializado, que é esse aqui e esse aqui, ele está aqui em cima, junto com a referência que não recebeu nenhum tipo de tratamento. A nossa conclusão disso é que, de fato, esse material industrializado ele não funciona, ou para esse tipo de aplicação, que é uma aplicação em pós-tratamento, ele não foi eficiente. Um outro indicador que era fundamental para o sucesso, né, da nossa pesquisa era que nós conseguíssemos verificar e trazer para zero o ângulo de contato entre a água e a superfície. Aqui é um exemplo para vocês entenderem.
Essa gota ela tem 10 microlitros, né? E ela é aplicada através de uma agulha. Isso aqui é a ponta da agulha. Essa é a mesma gota que foi observada ao longo do tempo em cima de uma das superfícies que nós estávamos analisando, e recebia essa incidência de radiação ultravioleta. Ela foi tratada, ou seja, é a mesma amostra que foi fotografada e observada quanto à cinética de redução das manchas, ou seja, a degradação das manchas que nós fizemos. A gente percebe que a 3 segundos, ou seja, praticamente imediatamente após ela se desprender da agulha, a gente tinha aqui um ângulo de 145 graus. Posteriormente, um ângulo de 135 graus, com 30 segundos. Nesse exemplo, a gente tinha aí 75 graus entre a superfície e a tangente dessa gota. O que a gente queria? A gente queria que essa gota, esse ângulo chegasse a zero. Essa superfície não estava sendo irradiada por ultravioleta. Quando ela foi irradiada por ultravioleta, o resultado é esse. Nós temos aqui uma sucessão dessa gota sendo irradiada por ultravioleta. Ela cai, e a partir do momento que o ultravioleta começa a agir sobre essa superfície, ela se espalha totalmente. É isso que a gente precisa, para que então haja a promoção de uma película por cima dessa superfície, e essa superfície então se torne, apesar de hidrofugante, ela também seja hidrofílica, ou seja, ela não cria nenhum ângulo de contato e permite então que a superfície seja toda lavada pela ocorrência de chuvas ou de águas, seja elas quais forem. Essa é a ideia então. Eu já tenho a degradação da mancha pelo processo de fotocatálise. Eu transformei a minha superfície, que está hidrofugada, ela foi aplicada, foi tratada com silicone. E eu consegui, nós conseguimos, através então da fotocatálise, transformar essa superfície ao mesmo tempo em hidrofílica e hidrofóbica. Vamos observar então os últimos resultados, onde a gente evoluiu com a coleta de dados até 150 ciclos, ou seja, são 75 dias, são 2 meses e meio de análises e de coleta de dados. A gente pode observar aqui então a amostra referência, ela permanece com o manchamento, apesar dele sofrer um decaimento, né? Mas é um decaimento natural, porque como a fotocatálise ela acontece, o que a gente está fazendo é ativar isso mais plenamente com o incremento do semicondutor. Aqui a gente tem uma concentração de 5% de dióxido de titânio e aqui uma concentração de 1% de dióxido de titânio. Nenhuma dessas amostras ela recebeu o hidrofugante como agente de fixação do semicondutor. Já nessa imagem, o que a gente pode observar essas amostras elas foram tratadas com o hidrofugante, bem como combinadas com o dióxido de titânio. O que a gente consegue observar é que após 150 ciclos, as manchas praticamente elas sumiram. Nós estamos dizendo que 2 meses e meio depois de ensaios e coleta de dados, essas amostras
estão praticamente limpas. Senhores, uma hora depois, acho que a gente já entendeu como que é todo esse processo de fotocatálise, como que essas superfícies se tornam autolimpantes, né, a partir de um pós-tratamento. Muitas opções nesse sentido estão sendo estudadas a fim de incorporar esse material, promover essa fotocatálise, seja ela aplicada, seja ela na própria matriz cerâmica ou na própria matriz cimentícia. Nós estamos evoluindo os nossos estudos para que seja desenvolvido junto desse estudo a melhor solução de colocar esse material na construção civil de fato, seja ele como um produto diferenciado, seja ele como um produto novo, seja ele como um aditivo para resinas, tintas e silicones, enfim. Visto isso, podemos então partir para nossas conclusões e finalizar a nossa palestra, entendendo como que tudo isso pode ser benéfico não só ao meio ambiente, mas à construção civil, né? Trazer benefícios de durabilidade e desempenho aos materiais, né? Aumentar isso, trazer essa melhoria, né? Trazer essa tecnologia, né? Essa inovação para dentro do canteiro de obras, sair de dentro das universidades, porque muita coisa está dentro das universidades, está dentro da academia e fica lá dentro, né? Esse projeto nosso aqui, ele já tem mais de 10 anos e está dentro da academia, ele não sai de dentro da academia. É difícil implementar novas tecnologias, o pessoal ainda vai no mesmo, vai naquilo que conhece, enfim. Muitas vezes a academia ela inicia um assunto, ela projeta esse assunto e ela encerra esse assunto sem que o meio comercial tenha conhecimento até, né? Então, as nossas conclusões dentro desses estudos que foram realizados, elas permitem que a gente diga que a fotocatálise sim é um recurso que deve ser explorado, né, como meio de mitigação de poluentes dispersos tanto no ar quanto na água. Existem ainda uns pormenores a serem observados, que ainda faz necessário mensurar quanto de toda essa poluição lançada à atmosfera efetivamente se deposita nessas superfícies. Quais são exatamente esses componentes mais presentes dessas deposições? Quanto desses poluentes são de fato neutralizados pela ação do processo fotocatalítico? E para cada tipo de substrato tratado ou preparado. Algumas análises foram feitas pela nossa equipe de pesquisa, onde nós incluímos outros tipos de materiais, como telhas cimentícias e telhas cerâmicas. Os resultados são muito parecidos com as amostras de argamassa. Também nós fizemos aplicações desse pós-tratamento em superfícies que já estavam com problemas de manchas, ou seja, fachadas que já haviam sido degradadas ao longo do tempo, apresentavam essas manchas escuras. Nós fomos lá, aplicamos esse material e com o passar do tempo, em pouquíssimos ciclos, vamos chamar assim, nós tivemos resultados bastante satisfatórios. E o mais importante, né, de tudo isso sempre é avaliar essa durabilidade, né, a durabilidade dos sistemas, quais seriam as necessidades de manutenção, os métodos de aplicação, e isso é fundamental para a implementação disso em larga escala.
Eu queria então aproveitar e apresentar então as nossas referências. Esse estudo já vem sendo feito por mim e pelos meus parceiros aí, não só no Brasil, mas em algumas partes aí do mundo. Essas são nossas referências bibliográficas e nós temos aí essa oportunidade de apresentar esse material que estava aí guardado nas gavetas da academia e agora saindo dessa forma tão expressiva dentro do Sindic. De fato, eu queria muito agradecer a todos vocês e deixar só um recadinho final que é importante para a gente pensar um pouco e trabalhar mais essa nossa engenharia. Bom, gente, então falei sobre fotocatálise, falei sobre superfícies autolimpantes. Espero que a gente tenha passado um pouquinho do que representa toda essa pesquisa para o mercado e para a ciência, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós temos alguns centros de pesquisa hoje trabalhando em cima disso, buscando resultados. Todos nós temos as mesmas dúvidas. A gente não pode se sentir inferiorizado nesse trabalho. O Brasil tem condições de desenvolver grandes pesquisas, como tem feito. E uma informação muito importante para vocês: existe uma grande diferença, né, entre os países desenvolvidos, onde eles têm na sua formação da sua população economicamente ativa, 25% dessa população tem formação em engenharia e tecnologia, voltado às ciências, voltada ao desenvolvimento. É um número bastante representativo. O Brasil hoje ele não chega a 5% da sua população economicamente ativa dentro das áreas de engenharia e tecnologia. Talvez isso faça diferença. Então acho que a gente precisa sim investir nessa área, a gente precisa sim acreditar que nós somos capazes. As pesquisas, a ciência, ela tem que sair de dentro da academia e ela tem que chegar na área de aplicação. A gente não pode simplesmente iniciar uma pesquisa e fazer a pesquisa toda dentro da universidade e ali encerrar também e acabar a informação e não chegar isso ao mercado. A gente precisa entender que a pesquisa ela só funciona se ela tiver viés comercial. Pesquisar por pesquisar, a gente não tem resultado, né? E o resultado ele não é financeiro, o resultado é de desenvolvimento, é de elevar o nosso país para um outro estágio. É sair então do em desenvolvimento e caminhar para o desenvolvido, ok? Fica para vocês então o meu abraço, os meus agradecimentos a toda a turma do Sindic. Obrigado pelo convite. E espero que numa próxima oportunidade eu possa trazer para vocês mais informações a respeito dessa pesquisa ou de qualquer outro tema que a gente possa contribuir para o desenvolvimento da engenharia dentro do país. Eu sou o engenheiro Guilherme e espero vocês numa próxima. Gente, muito obrigado. Abraços.